Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 10/12 de 2022. Vamos começar então com as notícias de câmbio. O nosso querido dólar caiu mais um bocado, 0,64% e fechou em R$ 5,23. Rapaz, isso é uma notícia de comemoração. Olha, que Deus nos abençoe. Isso sim é uma notícia abençoadíssima. Tá chegando perto dos 5 por 4. E é capaz de cair? Eu acho que é capaz de cair para uns 4,80, hein? Deus abençoar, seguir nessa linha. Eu acho que chega. Se os deputados, os políticos não fizerem a loucura que estão querendo fazer com o combustível, jogar numa despesa maluca do governo, pegar o superávit que teve e detonar tudo o que foi trabalhado pelos esforços do ministro da Economia. Eu posso não gostar do ministro da Economia, mas isso que ele está fazendo é algo muito bom, é algo muito certo. Eu sempre falei que a política do câmbio do ministro da Economia era ruim, e não o resto. O resto é sempre muito bom. E os projetos eram muito mal feitos, muito mal escritos. Eu sempre falei isso daí. Agora do resto não. A ideia, a linha cervical, o foco, aonde que tinha que chegar, é perfeito. É do jeito que tem que ser mesmo. Meus queridos do céu, espero que esse pessoal da política não afunde o Brasil. Mas, professor, até o presidente quer. Tudo bem, o presidente já falou que não entende nada de economia. Não, mas precisa fazer tudo bem, ele está com pensamento de tudo quanto que é político que tem por aí. Mas tem que seguir as leis e as normas econômicas. E isso é um bom sinal, que se o presidente quer uma coisa e o ministro está falando outra e brigando por outra, significa que agora ele está com total independência. Isso é muito bom, muito bom. Porque quando não tinha independência, era amiguinho, só saía porcaria. Agora, na independência, a coisa está fluindo. É perceptível a fluidez. Bom, o DAX hoje está subindo 0,2%, exatamente o que subiu a bolsa ontem, 0,2%. O Bovespa está andando de lado, já estamos indo para a segunda semana que nós estamos andando de lado. Se você olhar no gráfico, você vê que está andando totalmente de lado. Subiu 0,2 ontem e fechou em 112.461. E o DAX, 15.528, leve subida dentro de todos os movimentos que está tendo. Algumas ações subiram bastante, como a Azul, que falou que subiu 19% os voos, e a Bradesco caiu 8,6%, afundou assim de forma estrondosa, que eu preciso até olhar os gráficos disso aqui, porque um banco cair tanto assim, sendo que é um dos que mais pagam participação dos lucros, é algo surreal. Então eu vou ficar de olho no Bradesco, que ele desabou e eu não sei o motivo ainda porque ele desabou. Tem algumas ações que subiram bastante, outras que desceram bastante, umas que se regularizaram para cima, outras fazendo algumas oscilações básicas e dentro de uma normalidade de idas e vindas, mas estamos dentro de uma... Eu acho que agora nós estamos começando, pelos números que eu estou vendo de porcentagens, eu acho que agora nós estamos começando a entrar dentro do equilíbrio sem mais imensas especulações. Apesar que esse 8,6% do Bradesco é uma especulação braba. Mas, mesmo assim, se você vê o volume, deu um volumão. Mas pelo volume
se fosse só especulação, não sei, hein? Tem alguma outra coisa aí? Será que a participação dos lucros que estava prometido não está sendo bom ou adequado ao ponto de ser melhor do que título do governo, por exemplo? Pois é o que deve estar acontecendo por aí. Então, algumas ações que ficam travadas em valores de títulos, de lucro, participação dos lucros, não conseguem vencer o título público, essas vão sofrer sérios impactos. Vamos ver aqui Infomoney. Vamos para as notícias. Inflação medida pelo IPCA. Inflação medida pelo IPCA sobe 0,54 em janeiro, o maior alta mensal desde 2016, mas em linha com o esperado. A estimativa de analistas consultados pela Refinitiv era de que o IPCA tivesse subido 0,55 em janeiro, sobre dezembro, e 10,39 contra um ano antes. Então ele ficou dentro da expectativa. Se era 0,55, subiu 0,54. 0,55, se nós pegarmos a Selic e dividir por 12, se a Selic está quase 12%, e 12 seria quase 1,7, então os juros da Selic está, neste mês, superior à inflação. Isso é um ótimo sinal. Ele vai começar a fazer tardio a recuperação da inflação, mas já está sinalizando que vai começar a cair. Isso daqui para mim é um sinal de que vai cair. Agora, mas e se o combustível continua subindo? Com o dólar do jeito que está caindo, graças a Deus, eu acho que não. Muito pelo contrário, é mais fácil do combustível cair do que subir, neste sentido. Infomoney. Com retorno motivado por ações e juros em mercados desenvolvidos, em janeiro, Verde vê terraplanismo econômico e desvario completo no Brasil. Em tom duro, o economista-chefe da casa disse que caminho traçado pelo governo atual será tão desastroso na economia quanto implementado pelo governo do PT. Vamos lá, presta atenção. Eu vou ler de novo a nota para a gente entender isso daqui. Com retorno motivado por ações e juros em mercados desenvolvidos, em janeiro, Verde vê terraplanismo econômico e desvario completo no Brasil. Então ele está falando o seguinte, que retorno motivado por ações e juros em mercados desenvolvidos, não é do Brasil, mercados desenvolvidos. Em tom duro, o economista-chefe da casa disse que o caminho traçado pelo governo atual será tão desastroso na economia quanto o implantado pelo governo do PT. Vamos ver por quê. Depois de amargar um retorno negativo de 1,13% em 2021, o Fundo Verde terminou o mês de janeiro com uma rentabilidade de 1,49% acima da média de 1,26% de rendimento dos multimercados de gestão ativa no Brasil no mês passado. Medida pelo índice Hedge Funds Ambima, o percentual também é superior aos 0,73% do CDI, referência de retorno para a classe. Em carta divulgada a clientes, a gestora homônima, comandada por Luiz Stumberg, destacou que o bom desempenho do Verde FIC em janeiro foi impulsionado por posições tomadas que apostam na alta em juros nos mercados envolvidos, além de ações em inflação implícita no Brasil. Por outro lado, o fundo registrou perdas marginais que vieram
de posições em ações globais em juro real brasileiro. O que ele está falando? Que esse lucro que ele teve não foi um lucro, mas foi uma aposta dos juros do Brasil, que vai forçar com que tudo suba acompanhando os juros. Então ele está falando assim, isso não é um bom investimento. Isso é uma especulação. Porque investimento é eu ganhar dos lucros da empresa. E especulação é eu entrar e subir por causa de juros, por causa de sei o quê, por causa de outras coisas, menos do lucro das empresas. É nesse sentido que ele falou. Que eu entendi também, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e é totalmente diferente do que é. Mas fazer o quê? A minha versão é essa. Agora, ele tá certo? Eu acho que ele exagerou demais da conta. Por quê? Porque, primeiro, o Banco Central agora ele é independente. Então ele não pode pegar e falar o governo fez isso ou deixou de fazer. Não. O Banco Central agora está conseguindo controlar tamanha ao poder em cima do câmbio que está fazendo com que o dólar caia. Isso tudo são coisas e situações que ajudam o Brasil e não afundam o Brasil. Comparar isso com o negócio do governo do PT, eu acho que ele foi muito infeliz. Essa seria uma empresa que eu não entraria jamais para investir. Fundo verde, Deus me livre, eu saio correndo. Infomoney. Bitcoin é alvo de risco e não proteção contra a inflação, afirma o Bank of America. A volatilidade da criptomoeda permanece elevada em comparação com índices de ações, disse o banco americano. O Bitcoin continua sendo negociado cada vez mais como ativo de risco desde julho do ano passado. Mesmo com a oferta da criptomoeda limitada a 21 milhões, o que a tornaria ideal para proteção contra a inflação ou reserva de valor. A conclusão é do Bank of America, em nota divulgada nesta terça-feira. Então o que ele está falando? Que as pessoas estão achando que o Bitcoin é uma proteção contra a inflação, e não é. Porque ele é de altíssimo risco. Ele tem mais risco, inclusive, do que ações abertas em bolsas de valores. Então ele não é uma moeda. Ele é um produto financeiro, como as ações. Que fique muito bem claro isso. E dentro desse risco, sai uma outra nota na Infomoney falando o seguinte: Nova China? Suécia pressiona para a União Europeia banir mineração de criptomoedas. Reguladores suecos pedem para a União Europeia proibir a atividade e enfurecem a indústria. Por que ele está pedindo isso? Por causa do consumo de energia. E lá as indústrias não estão conseguindo trabalhar por causa do valor da energia. O gás está muito alto, a energia lá está altíssima. As indústrias europeias não estão conseguindo viver. E para piorar a situação, a mineração de criptomoedas causam preocupação com o uso de energia de forma exagerada. É muita energia que gasta com essas minerações de criptomoedas. Então, se querem fazer isso daí, construam uma usina atômica e faz lá viver daquilo ali. Agora, você prejudicar todo um sistema energético, subir o preço da energia em meio de uma crise do que como se está, eu realmente estou com a Suécia. Não dá. Ela pode ser linda, maravilhosa, mas o consumo de energia é monstruoso. Infomoney.
Dória diz que vai aplicar a 4ª dose de vacina contra a Covid, independentemente do Ministério da Saúde. Bom, mais uma vez, o governador do estado de São Paulo se mostra um verdadeiro ditador, um homem que se acha acima de tudo e de todos, um homem que se acha o verdadeiro rei. Para ele, da mesma forma onde as pessoas pegam e falam assim, você tem que acreditar na ciência, você tem que estar dentro da ciência, ele vai totalmente contra as leis do país, aonde as normas das vacinações, elas vêm da Anvisa e do Ministério da Saúde. E o gajo simplesmente se acha o rei, se acha o dono de tudo. Meus queridos, esse eu vou falar para vocês, eu vou repetir para vocês. O pior governador que nós já tivemos na história do estado de São Paulo. Ele é o pior governador que já existiu nesse estado de São Paulo. É complicadíssimo. Esse cara, ele não tem escrúpulo. Ele usa o que tiver que fazer só para parecer bonito. Ele quer ser oposição por oposição. E tem gente da esquerda que acha que é bonitinho ele, né? Vocês não viram nada, porque a hora que ele pegar e falar assim, agora eu tenho que enfrentar o Lula para ganhar o Lula, vocês vão ver o que ele vai fazer com o Lula. Ele frita o Lula. Frita! Vocês não têm noção do poderio desse gajo. E ele é nesse estilo aí, hein? Deus me livre. Isso eu não quero, mas nem de graça mais. Folha. Lula e Kassab têm novo encontro em meio à pressão por apoio do PSD, já no primeiro turno. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente nacional Gilberto Kassab tiveram novo encontro na noite desta segunda-feira em São Paulo, na sede do PT. Apesar de o PSD ter o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como pré-candidato ao Palácio do Planalto, há uma pressão de integrantes do PT e do próprio PSD, como informou a coluna Mônica Bergamo, da Folha, para que a sigla de Kassab embarque na candidatura de Lula no primeiro turno. De acordo com parlamentares do PSD, ouvidos pela Folha, entre eles o deputado federal Antônio Brito, a conversa transcorreu em clima cordial, mas Kassab mais uma vez pontuou que o partido segue com a pré-candidatura de Pacheco, que só não será candidato caso não queira. As palavras desses parlamentares. Bom, eu vou falar uma coisa para você. Eu tive de me filiar no PSD do Kassab. Aprendi muita coisa ali, vi muita coisa ali. Aqui na cidade de Campinas, aparentemente, as pessoas eram mais voltadas para a direita. Inclusive, nós tínhamos um candidato a prefeito bolsonarista. Pelo menos era o vice, né? Que saiu como candidato da nossa chapa. Então nós tínhamos o principal e o vice, e um era um militar da ativa, inclusive da rota, estava como vice, fazendo contraponto e tudo mais. Então eu estava nesse meio onde eu tinha um equilíbrio, onde tinha o pessoal da direita e tinha o pessoal da esquerda. Depois das eleições, agora com o caminhar que está caminhando aqui, do jeitinho que está andando aqui, você pode pegar e falar assim, não, eu preciso conversar com o PT. O PT veio para conversar, não custa nada, vamos conversar, vamos ver o que ele quer, o que ele está achando, o que ele está achando. Vamos lá, beleza. Para conversa, eu acho tranquilo, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, se o partido chegar para mim e falar assim, eu vou fechar uma coligação com eles, vocês me perdoam, mas eu não fico nesse partido mais de jeito nenhum. E a minha neutralidade que eu tinha já não vai ser mais neutralidade. Porque eu não vendo a minha alma para ninguém. Eu não vendo a minha alma para ninguém. Se o PT
tivesse trocado Lula e toda a executiva dele e tivesse sido feito algum acordo com o partido, não tem problema. Aí eu falaria para você que não tem problema. O meu problema é quando um partido pega pessoas que roubaram coisas do nossa, porque se não foi roubado, como que devolveu o dinheiro, o tanto de dinheiro que devolveu da Petrobras e de tudo mais. Então teve muitos desvios, teve muita falcatrua, teve muita palhaçada. Colocar de novo só porque ele tem chance de ganhar? Não. Poder pelo poder, eu não entro. O dia que o PT trocar esse pessoal que fez o que fez, volta a ter meu respeito. Enquanto não trocar esse pessoal nojento, que já deixou a marca do Satanás aí, já deixou a marquinha do capeta, a marquinha do que o dinheiro é dinheiro. Enquanto não largar isso, não tem o meu respeito. Porque quem anda com porco, porco será. E não estou falando do Palmeiras, porque o Palmeiras está dando um exemplo lá fora. Eu estou falando da realidade. Se você acha que é certo, se você acha que é bonito pegar o dinheiro nosso, dinheiro que era para dar o que comer pro povo brasileiro e ficar construindo porto lá fora, ficar fazendo construção lá fora, pegar milhões e milhões e milhões e afundar a Petrobras do jeito que foi e achar que a culpa é do Bolsonaro, sendo que foi mais de 300 milhões, meus queridos, pega o tanto que roubou e tira do valor da combustível. Dá uma Petrobras dar de combustível de graça, por mais de mês. Então tem que tomar muito cuidado em achar coisas erradas, certas, tentando justificar. Ah, mas ele foi bonzinho, foi lindinho. Vai estourar o cartão de crédito de novo e dessa vez vai ter choro profundo. E para encerrar, Estadão. PT tem direito de escolher o Haddad. O PSB escolheu, será Márcio França, diz Carlos Siqueira, do partido. Ou seja, eles estavam querendo lançar o Haddad e o PSB falou que vai lançar o Márcio França. Ponto. Perfeito, achei ótimo. Para governador, estão querendo colocar o Alckmin com dobradinha com alguém que não sei do que, não sei o que vai virar. O que eu sei é que o PT está tentando fazer tudo quanto que é aliança e não está conseguindo fazer as devidas alianças. E ele sabe que precisa dessas alianças para conseguir a devida força, mas não vai conseguir a devida força. Meus queridos, vejamos as cenas do próximo capítulo. Jamais é verdade absoluta. Namastê.